Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam se cuidando. Bem, hoje, antes da gente falar da nossa matéria, nós vamos voltar um pouquinho lá em álgebra. Lembra aquele assunto de equação? Então, tem mais um detalhe que a gente precisa acertar, tá? Para a gente poder fazer os nossos exercícios futuramente. Então, vamos lá? Vamos logo conferir? Olha só, eu trouxe aqui, ó, a definição, só para a gente poder lembrar, né? Equações são as partes iguais que contêm pelo menos uma letra e que representa um ou mais valores desconhecidos. Lembra que eu falei para vocês que na matemática, quando a gente não conhece o valor, a gente associa uma letra? Então, só para a gente recordar isso aqui. E como que é feito? Eu tenho o primeiro membro e tenho o segundo membro, né? Para a gente resolver essa expressão, por exemplo, tudo que tem letra vai para um lado, o primeiro membro, e tudo que é número vai para o outro lado. E aí, quando a gente pula o muro, né? Quando vai para o outro lado, a gente troca de sinal. Por isso que o 8 aqui, que é mais 8, quando ele vai para o outro lado, é menos 8. E aí, faço a subtração aqui normal, tem o valor de x, que é 2. Para a gente tirar a prova real, olha, só substituir o 2 aqui no x. 2 mais 2 mais 8 dá igual a 10. Então, esse lado aqui é igual a esse aqui. É uma sentença matemática isso aqui, né? Então, é verdadeiro. Bem, o que eu vim trazer para vocês hoje é uma situação um pouquinho diferente. Por exemplo, eu tenho 7x menos 80 igual a 4x menos 8. O que eu falei para vocês? Letra para um lado e número para o outro. E aí, quando eu troco de lado, eu troco de sinal. Por isso que aqui, ó, 4x, quando foi para esse lado aqui, ele foi para menos, tá? O outro lado, aqui ficou menos 8 mesmo, mais o 80 que era negativo, ó, virou positivo. Agora, o que eu faço? Vou fazer a expressão normal, né? A continha normal, olha. Mais com menos eu vou subtrair, dar o sinal do maior módulo. Deu 3x aqui. Aqui, vou fazer a subtração, deu 72, não é isso? E agora? Agora é que é o detalhe que a gente vem trazer para vocês, tá? Tá vendo aqui? Quando eu tenho um número com uma letra, isso quer dizer que eles estão multiplicando. Eu estou multiplicando aquele valor desconhecido pelo aquele número. Só que, por enquanto, eu não sei que número é, né? Porque é letra. Bem, eu preciso resolver, não preciso? Ok. Então, o que eu vou fazer? Lembra das operações inversas? A operação inversa da multiplicação é o quê? É a divisão. E da divisão é a multiplicação. Perfeito. Então, olha só. Se aqui eu estou multiplicando, e se eu passar para o outro lado, eu vou alterar o quê? O meu procedimento, na minha operação, né? Então, se era multiplicação, ele vai virar uma divisão. Então, esse 3 aí, ele passa para o outro lado dividindo 72, tá? E aí, vocês vão fazer a conta normal, porque já que isso aqui é uma divisão, 72 dividido por 3 dá 24. Para tirar a prova real, só pegar o 24, substituir onde eu tenho x. E aí, como eu tenho letras e números, são que eles estão multiplicando, tá? Eu estou dizendo que um lado é igual ao outro. Vamos ver um outro exemplo? Olha, 4x menos 8 é igual a 6 mais 2x. Primeiro processo é tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, ok? E aí, quando eu troco de lado, eu troco o sinal. Então, aqui está feito. Aqui era mais 2, veio para o outro lado como menos 2. Aqui é menos 8, foi para o outro lado como mais 8. Vou fazer as operações. Ok. Ficou 2x igual a 14. Bem, aqui ele está multiplicando. Quando o 2 for para o outro lado, ele vai para como? Dividindo. Não é isso? Então, eu vou ter x é igual a 14 dividido por 2. Agora, dá para dividir, né? Dividindo isso aqui é 7, ok? Agora que vocês entenderam esse conceito da álgebra, vou trazer agora essas informações para geometria. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um quadrilátero, que é o nosso estudo de hoje, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho 4x, 3x, 2x, x mais 10. Nossa missão aqui é achar o valor de cada ângulo, tá? Não esquece que eu falei para vocês. Eu tenho uma letra e tenho um número e tenho uma letra. Então, eles estão multiplicando, né? Então, vamos lá. Para eu saber quanto dá tudo isso aí, né?
encontrar os valores, lembra do nosso triângulo? A somatória interna do triângulo é 180, tá? Sempre é 180. Só que aqui no quadrilátero sempre vai ser 360. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que é 360. Mas saibam que vai ser 360. Então, eu tenho esse valor mais esse, mais esse, mais esse é igual a 360. Tá aqui. E aí vocês vão fazer o mesmo processo. Letra para um lado, número para o outro, né? Olha só. Aqui é tudo somatória, dá para somar tudo, né? Então, eu tenho 10x é igual a 350 graus. Ele não está multiplicando aqui, ó. A letra, o número e a letra eles não estão multiplicando. Vou passar o 10 para o outro lado, o quê? Dividindo. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho, ó, 350 dividido por 10. Fazendo essa divisão, eu tenho o valor de 35. 35 é o valor do nosso x. Mas eu falei para vocês lá no início, quero saber quanto vale em ângulo, né? Cada ângulo desse, qual é o valor? E agora sim, eu falei para vocês que cada letrinha dessa aqui, ó, 4x, o 4 está multiplicando o x. A gente vai entender o porquê, para a gente poder achar os valores. Então, aqui, ó, x mais 10 graus. Então, eu vou pegar. Quanto vale x? 35. 35 mais 10 dá 45. Já achamos o primeiro ângulo. Então, esse primeiro ângulo aqui, ó, vale 45, ok? Vamos descobrir aqui, aqui e aqui. 4x. Bem, quando tiver um número e uma letra juntos, eles estão multiplicando. Bem, o x é 35. Então, 35 vezes 4, 140. Então, aqui vai ser 140. Vamos fazer o mesmo processo para 3x e para 2x. Logo, nós achamos aqui todos os valores dos ângulos. E se para a gente tirar a prova real, basta somar todos esses valores. Se der 360, vocês acertaram, tá bom? E aí, gente? Tiveram alguma dúvida em relação à equação? A gente precisa desse processo, desse entendimento, para a gente poder dar prosseguimento à nossa matéria, tá? Então, é importante vocês entenderem esse processo aí, tá bom? É um processo simples, só tem que lembrar que ao invés de subtrair, né, ou somar, quando tiver uma letra e um número juntinhos, eles estão o quê? Multiplicando. E quando eu troco de lado, eu estou dividindo. É a operação inversa, né? Ok? Então, vamos lá? Ainda estamos navegando pelo nosso capítulo 5. O nosso capítulo 5 é um capítulo enorme. E o pedacinho que a gente vai ver hoje desse capítulo é a soma das medidas de aberturas de ângulos internos de um quadrilátero convexo. Então, vamos logo? É super tranquilo. Olha só. Eu tenho um triângulo aqui. A somatória interna desse triângulo, a gente viu que dá 180, não é isso? Então, 180 é a somatória desse triângulo aqui. Agora, de um quadrilátero. O quadrilátero ele tem 4 lados, não é isso? Então, um quadrado é um quadrilátero, um losango é um quadrilátero, um retângulo é um quadrilátero. Tudo polígono de 4 lados, ele vai ser chamado de quadrilátero, tá bom? Aqui, galera, se vocês imaginarem uma reta, né, uma diagonal aqui, ó, observe o que aconteceu aqui. Eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo aqui também. Bem, 180 mais 180 dá quanto? Ah, dá 360. Então, eu posso afirmar que a somatória de qualquer ângulo interno aqui de um quadrilátero, a somatória interna é de quanto? É de 360, tá bom? Então, em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas de aberturas de 4 ângulos internos é igual a 360. Tranquila a nossa matéria? Nossa matéria de hoje é só esse detalhe, tá? A gente está vendo aos pouquinhos, né? E conforme for aparecendo as dúvidas, a gente vai conversando, tá? Ah, temos exercício para casa, né? Um exercício para fazer, que é a nossa folha de apoio, essa folha que vocês receberam. Bem, agora vocês já sabem fazer a equação e já sabem fazer aí a nossa somatória interna, né, de um quadrilátero.
façam os exercícios e mais tarde eu vi com o gabarito. E se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Tchau, gente!